Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus continue a nos manter na sua paz. Habitualmente, nós costumamos definir o Espiritismo como uma doutrina científica, filosófica, com consequências éticas, morais ou religiosas, que se dispõe a estudar as relações que sempre existiram entre o nosso mundo físico, material, tangível, palpável, no qual momentaneamente nos encontramos, e o mundo espiritual, que é o mundo original, de onde viemos e para onde todos nós, por mais que relutemos, haveremos um dia de inevitavelmente regressarmos. É uma doutrina que se firma em 5 pressupostos ou princípios filosóficos basilares: a crença em Deus, na imortalidade da alma, que é confirmada pelo terceiro dos seus princípios, a comunicabilidade dos espíritos ou a mediunidade, a pluralidade dos mundos habitados e a pluralidade das existências ou a reencarnação. Curiosamente e lamentavelmente, apesar de estarmos no início de um novo século e também de um novo milênio, quando as opções que nós temos para seguir por determinadas trilhas no campo da filosofia, do saber, das reflexões são por demais amplas, ainda hoje, por incrível que pareça, muitos daqueles que se colocam na condição de opositores ou de contraditores da doutrina sistematizada pelo sábio professor leonês Hipólito Leon Denis Arrivaio, mais conhecido de todos nós com o pseudônimo de Allan Kardec, ele foi o codificador do Espiritismo. Mesmo assim, com a expansão extraordinária do Espiritismo, sobretudo em nosso país e do Brasil para o mundo, ainda aqueles que, quando querem criticar o Espiritismo, focam as suas baterias de ataque em 2 desses princípios que aqui elencamos. Quando não é em cima do fenômeno mediúnico, da comunicabilidade dos espíritos, o é na reencarnação. E quase sempre são críticas infundadas, que evidentemente respeitamos, até porque, como dizia o grande pensador francês do movimento iluminista do século XVIII, Voltaire, eu posso não concordar com nada do que você diz, mas defenderei até o fim o direito de você emitir a sua expressão. Alguns que criticam a reencarnação, criticam por criticar. Não se deram ao trabalho de ler algo a respeito. Apenas dizem, é uma estultícia, é uma sandice, é uma loucura aceitar tal tese. Certamente, pessoas que não raciocinam muito, que são capazes de defender essa teoria segundo o seu entendimento. E, lamentavelmente, se esquece, porque, como dissemos, não tiveram a oportunidade ou a humildade suficiente para compulsar um pouco a história da filosofia, da história da humanidade, que notáveis pensadores demonstraram a crença na reencarnação. Forri, Confúcio, Lao Tse, Siddhartha Gautama, o Buda, Sócrates, Platão, Pitágoras, aquele mesmo, do célebre teorema da matemática, Santo Agostinho, Próprios, Jambo, Leibniz, Leon Tolstói, Dostoiévski, Benjamin Franklin, o genial inventor do para-raios, Henry Ford, pai dos atuais automóveis da marca Ford, Mahatma Gandhi, que era o grande apóstolo da paz do mundo contemporâneo, todos eles publicamente deram seu testemunho que acreditavam na paligenesia, como os gregos rotulavam, chamavam a reencarnação. Portanto, ao que me consta, são figuras venerandas e respeitadas. E vejam que eu não elenquei aqui, eu não destaquei nenhum espírita. Em grande parte, personagens que viveram
ao longo da história da humanidade, alguns numa época bem recuada no tempo. Outros que criticam a reencarnação o fazem por sua convicção religiosa, por uma questão de fé, e respeitamos também. Porque o pregador da filosofia espiritualista que segue estabeleceu num dogma de fé que a reencarnação é uma doutrina herética e condenável. Ele não pode, em hipótese alguma, ler nada a respeito dela, nem aceitar. E há outros também, o que é mais surpreendente, que se colocam na condição de pseudocientistas, lançam mão de rótulos científicos, muitas vezes até da própria parapsicologia, que é uma ciência ainda em estruturação, em formação, porque leem 1 ou 2 ou 3 manuais de parapsicologia, ciência veneranda, idealizada por Joseph Banks Hyde na década de 1930, que na verdade aprofundou os ensinamentos do grande Charles Richer com metapsíquica, e que se deteve também em estudos sobre o fenômeno mediúnico, como Allan Kardec o fizera décadas antes, conforme nós podemos depreender na leitura de O Livro dos Médiuns, lançado em 1861. No entanto, a parapsicologia enveredou-se pela pesquisa mais dos fenômenos anímicos e não dos mediúnicos. Aqueles fenômenos que são produzidos pela própria alma, como, por exemplo, a telepatia, a psicocinesia, entre outros tantos mais. Mas alguns se rotulam de parapsicólogos. E a parapsicologia pode ter parapsicólogos que se digam católicos, protestantes, espíritas, umbandistas, judeus, e há muitos que são, o que é meio paradoxal, estranho, materialistas, agnósticos ou ateus. E quase sempre, ao se afirmarem como cientistas, fazem aquilo que o cientista não deve fazer, exigem provas contundentes para que a reencarnação seja aceita como uma realidade. E essa questão de prova sempre é muito controvertida, até porque nós sabemos, quando fazemos a exigência de determinadas provas, a respeito de determinados fatos, nós nos lembramos que se prova convencesse alguém de alguma coisa, médico não fumava, nem dentista chupava bala, nem mascava chiclete. Eu tenho alguns amigos que são médicos, que são dentistas, odontólogos, e procedem de maneira diferente a que eles recomendam aos seus pacientes. E o médico até mais ainda, porque estuda uma disciplina específica que segue cadáveres inclusive de pessoas que fumaram, e sabe dos malefícios da nicotina. E mesmo assim continua a fumar. Então prova não convence ninguém absolutamente de nada. Mas vamos tentar aqui fazer uma reflexão, dentro do tema proposto, para essa noite de fraternidade, a respeito da reencarnação, que eu acredito, a maioria de vocês já deva ter tido a oportunidade de ler algo a respeito. Até porque estamos numa instituição espírita. Mesmo aqueles que estão chegando, o Jânio, na sequência, poderá dar aqui também algumas sugestões de leitura. A começar, evidentemente, pelas obras básicas da codificação. Entre elas, ressalte-se o Livro dos Espíritos e também a terceira obra, que tem no seu capítulo 4, com a didática incomparável de Allan Kardec, uma abordagem bem interessante, pormenorizada, da reencarnação. Capítulo que se intitula É Necessário Nascer de Novo. Trecho de um diálogo de Jesus com o sábio fariseu de seu tempo, Nicodemos, anotado pelo evangelista João, no qual Jesus, de maneira muito clara e objetiva, nos fala da realidade dessa lei de amor estatuída por Deus, que é a reencarnação. Como outras passagens também clássicas, bastante conhecidas e difundidas em nossas reuniões. Mas vamos aqui, portanto, nos valer de algumas informações que a ciência, nas suas mais variadas ramificações, nos apresenta em relação a essa tese, essa teoria, segundo alguns, para nós uma certeza, uma lei estatuída por Deus, e que somente através dela nós passamos a compreender Deus
como um Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Não aquele juiz implacável das teologias tradicionais, representado como um ser antropomorfizado, ou seja, feito homem, simbolicamente, inclusive, segundo os quadros de décadas passadas, séculos anteriores, representado como um ancião, um venerando ancião, que sentado em seu trono, tendo a direita de Jesus, aguarda, não sei se com tanta paciência, o suposto dia do juízo para fazer o julgamento derradeiro das criaturas que terão ou não a aventura de lograr alcançar a felicidade eterna do reino dos céus. Somente através do Espiritismo é que nós compreendemos que ser humano algum será eternamente condenado por qualquer crime que possa ter perpetrado. No momento de ignorância, no momento de fragilidade. Porque o mal, assim como nós entendemos pelo Espiritismo, esse estágio de ignorância do bem, pelo qual todos nós aqui presentes, invariavelmente, já passamos no nosso carreiro evolutivo, ao longo do nosso processo de crescimento intelectual, moral e espiritual. Porque a reencarnação está intimamente ligada a duas leis. A lei natural da evolução e a lei de causa e de efeito, que permite-nos entender que todos nós somos os arquitetos, ou se preferirem, os construtores do nosso próprio destino. Iremos colher aquilo que semearmos. Vejam, portanto, a lógica dessa doutrina. Mas em relação especificamente àquilo que as ciências nos apontam, queremos começar evocando aqui os registros das ciências humanas, notadamente a história, a antropologia, que com respaldo da arqueologia ou da paleontologia, que é uma ciência natural, traz-nos, não vamos usar a expressão provas, mas evidências muito claras da realidade dessa lei, da reencarnação, também conhecida no mundo antigo com a expressão metensomatose, que é o contrário de uma outra expressão muito semelhante, metempsicose, que poderemos em seguida melhor explicar. Mas a história, com suporte da antropologia, a partir dos estudos que faz das civilizações, ou mesmo de seres humanos que viveram ainda na pré-história da humanidade, sobretudo na transição do Paleolítico para o Neolítico, asseveram esses especialistas, quando estudam fósseis de trogloditas, dos homens que viveram nas cavernas e que migraram para as proximidades dos lagos e rios para construírem palafitas, que muitos deles, quando aprenderam a manipular a argila, o barro, e confeccionaram com o barro utensílios domésticos, também fizeram os seus caixões, que eram na verdade urnas funerárias, com esse material. E curiosamente eles enterravam os corpos dos seus mortos nessas urnas, na posição fetal. Segundo a leitura de antropólogos e de arqueólogos, com suporte da história, eles, de certa forma, demonstravam a crença de um possível futuro retorno à dimensão física através de um novo nascimento. E são estudiosos, não espíritas. Mas a história também, especificamente, e já tivemos a oportunidade de falar em outro momento a respeito disso, ela nos mostra muito claramente que praticamente quase todos os povos da história da humanidade demonstraram a sua crença na reencarnação. Aliás, curiosamente, ainda hoje, a reencarnação é a crença universalmente mais aceita no tocante à destinação da alma no nosso orbe, no nosso planeta. Desde épocas imemoriais, nós vamos encontrar registros dos nossos ancestrais, antepassados, falando abertamente a respeito da reencarnação. Claro, não usando ainda a expressão que hoje nós utilizamos no Espiritismo, reencarnação. Mas os gregos, como dissemos, chamavam de paligenesia ou de metempsicose.
Já os orientais chamavam, e chamam até hoje de metempsicose, os gregos de metensomatose. A metempsicose se diferencia da metensomatose porque, no entendimento, sobretudo dos budistas, e evidentemente que nós respeitamos, mas isso foi uma distorção no decorrer dos séculos em que essa doutrina, que essa ideia foi divulgada. O ser poderia resgatar os seus débitos, a expressão é esta mesmo, através de um novo nascimento punitivo no corpo de um animal. Uma vaca, uma borboleta, um cachorro. Para o Espiritismo, essa proposta não é aceita, tendo em vista que espiritualmente, se isso ocorresse, nós estaríamos retrogradando, ou haveria uma involução. E a alma não evolui, não retrograda. Nós permanecemos, podemos permanecer, em determinados momentos, aparentemente parados, porque mesmo nas paradas que possamos ter, de alguma forma, nós assimilamos lições necessárias ao enriquecimento do nosso patrimônio espiritual. Mas a ideia da reencarnação, também chamada de transmigração das almas, era amplamente difundida. No Egito Antigo, tanto é que nós encontramos no Livro dos Mortos, supostamente da autoria de Amenófis IV, um notável faraó, mais popularmente conhecido com o pseudônimo de Akhenaton, ou Ikhenaton, que foi o primeiro personagem da história da humanidade, que 400 anos antes de Moisés, estabeleceu uma proposta monoteísta, a concepção da existência de um único Deus. Nós vamos encontrar nas civilizações do Crescente Fértil, notadamente na região entre os rios Tigre e Eufrates, onde floresceram as civilizações da Mesopotâmia, entre elas a Suméria, na Caldeia, a crença abertamente difundida da reencarnação. Da mesma forma, na Fenícia, e até na própria civilização hebraica, porque quem tem a oportunidade de compulsar e ver, com os olhos de ver, conforme Jesus recomendava, o Antigo Testamento ou o Velho Testamento, que é a Torá, a lei dos profetas, vai encontrar ali passagens muito claras que demonstram a crença dos judeus na reencarnação. Como, por exemplo, no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, quando o grande profeta, dialogando com Yahvé, ou Jeová, aquele que entendemos não ser Deus diretamente falando com ele, mas muito provavelmente o guia espiritual daquele povo, daquela comunidade, que ele diz: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre de tua mãe, eu te conhecia. E antes que tu nascesses, eu já te havia ungido ou sagrado profeta da nação. Vejam que Jeremias deixa-nos claramente entender que Yahvé já o conhecia previamente, antes do seu próprio nascimento. É muito clara essa passagem, como outras tantas mais. Mas os hebreus também, a civilização do Vale do Nilo, do Vale do Jordão, melhor dizer, aceitava a reencarnação. Indo mais para o Ocidente, já mencionamos os gregos, mas os romanos também. Pensadores clássicos da cultura latina, como Cícero, Ovídio, Virgílio, acreditavam na reencarnação. E não falamos aqui, com o suporte da história, das civilizações do Oriente, por causa das suas religiões até hoje, amplamente difundidas, religiões que têm propostas extraordinárias para que nós possamos nos encontrar conosco mesmos, como o budismo, o hinduísmo, o brahmanismo, que herdaram as tradições da literatura védica, dos Upanishads, tem como uma de suas ideias mais difundidas, não obstante as formas particularizadas de interpretação dessa lei, como fizemos menção há pouco, a reencarnação. Portanto, a antropologia, a história, como ciências humanas, trazem-nos essas evidências. Mas de maneira mais positiva, empírica, se assim pudermos dizer, em relação a possíveis experimentações de estudiosos, de cientistas, que nos fazem ter alguma evidência mais concreta da reencarnação, sobretudo ao longo do século XX, alguns respeitáveis pensadores dedicaram as suas vidas ao estudo da reencarnação. E muitos deles não espíritas. Dois se notabilizaram, sobretudo nos anos 1960 e 1970. Eu me refiro ao médico cientista indiano Ramendras Banerjee, professor da Universidade de Nova Delhi, na Índia, que juntamente
mesmo em separado, mas os dois nesse mesmo contexto, com o médico, psiquiatra e neurocirurgião norte-americano Alan Stevenson, se detiveram no estudo da reencarnação, tentando comprová-la a partir de investigações criteriosas que faziam com crianças de 3, 4, 5 anos, que se lembravam, nessa faixa inicial de suas jornadas existenciais, daquilo que foram em uma existência anterior. São incríveis os relatos de Barnaghi e de Ian Stevenson. Aliás, a obra de Ian Stevenson, lançada na década de 1970, 20 casos sugestivos de reencarnação, estava esgotada e está sendo novamente lançada. Eles checavam as informações, usando, evidentemente, de uma metodologia científica, criteriosa, colhiam as informações das crianças, que diziam muitas vezes, de maneira intempestiva, ao pai ou à mãe: você não é meu pai, você não é minha mãe, meu pai mora em tal cidade, dava as coordenadas do local, os cientistas iam lá, constatavam, verificavam. Eles relataram em fatos. Vocês poderão, evidentemente, consultar e aprofundar os estudos, buscando, apesar dos cuidados que deveremos ter em relação a ele, o professor Google, porque muitas vezes as informações nem sempre correspondem à realidade dos fatos. Mas há muita coisa sobre o Dr. Barnaghi e Ian Stevenson. Mas não precisaríamos ir longe, destacando esses especialistas que se detiveram no estudo da reencarnação a partir das lembranças espontâneas de crianças. Aqui no Brasil, houve um notável cientista, engenheiro, que fundou o Instituto de Pesquisas Parapsicológicas e Psicobiofísicas em São Paulo, em Bauru, o Dr. Hernani Guimarães Andrade. Publicou, inclusive, uma obra admirável sobre a reencarnação, Reencarnação no Brasil. Esse homem possui um fichário incrível. Ele já desencarnou no ano de 2003, com 84 anos, no qual ele se deteve durante anos a fazer investigações criteriosas sobre a reencarnação em nosso país. E foi ele, inclusive, um dos primeiros a trabalhar a questão da identificação das chamadas marcas de nascença. Há um caso, inclusive, por ele narrado, de uma jovem que se apresentou a ele para ser experimentada, investigada em seu laboratório, e ela possuía no abdômen 2 marcas estranhas, como se fossem perfurações de um projétil, de uma bala. E ela nunca, nessa existência, havia sofrido qualquer acidente que tivesse provocado essa cicatriz. E a partir de um trabalho complementado com um amigo de hipnose e regressão, ela fez a revelação de que aquela marca teria sido adquirida na existência anterior, ainda no século XX, quando ela, durante a Primeira Guerra Mundial, residente numa cidade da Alemanha, na Europa, ela teria a sua casa arrombada por soldados adversários e, acuada num canto, foi alvejada por um soldado e a bala do fuzil trespassou exatamente o seu abdômen, entrando por um lado e saindo pelo outro. Como nós sabemos que o corpo espiritual, chamado por Allan Kardec de perispírito, é o modelo organizador biológico, sobretudo quando se trata de uma desencarnação recente ou quase imediata, é perfeitamente possível que determinados sinais em nosso soma, em nosso corpo, eles possam ser, não necessariamente que seja qualquer sinal, mas eles podem ser indicativos, pistas de um possível trauma físico que nós possamos ter tido na existência anterior. Além dessas experiências feitas a outros cientistas, que são evidências da reencarnação, que se detém no estudo da chamada genialidade prematura. Vocês mesmos já devem ter tido a oportunidade de assistir algum documentário, não faz muito tempo, o Fantástico sempre coloca esses casos, das chamadas crianças prodígio, que são capazes de, pelo ouvido, tocar obras clássicas sem nunca terem aprendido a tocar. Mas a própria história registra os nomes de Johann Sebastian Bach e de Wolfgang Amadeus Mozart, os grandes compositores clássicos do século XVIII, que desde a mais tenra idade, Mozart com 5 anos, já eram capazes de compor algumas de suas belíssimas peças musicais.
No campo da matemática, o admirável Blaise Pascal. No campo da arqueologia, Jean-François Champollion, o decifrador dos hieróglifos, que desde pequenininho, curiosamente, era inclusive apelidado pelos coleguinhas de colégio de o egípcio, porque ele costumava ficar com olhar vago muitas vezes, falando da civilização egípcia que ele nunca conhecera, fazendo pirâmides de areia. Posteriormente, a partir da investigação da Pedra de Rosetta, ele permitiu que o mundo tomasse conhecimento a respeito da história dessa enigmática civilização do Nilo. E o que dizer do nosso, mais próximo de nós, Águia de Aia, o genial Rui Barbosa, destacado no campo do direito e da política em nosso país, no século XX e no século XIX. São evidências também muito claras a respeito da reencarnação. E deixamos por último, o tempo não nos permite, uma abordagem mais pormenorizada, a menção à chamada hipnose e regressão, que todos vocês conhecem. Hoje bastante trabalhada e conhecida graças aos trabalhos de médicos como Brian Weiss. Entretanto, essas experiências não são recentes. Tem-se registro de trabalhos de hipnose e regressão desde o século XIX, inclusive com Charcot, um dos precursores desse trabalho. Só que a hipnose por eles feita era até a fase intrauterina. Posteriormente, sobretudo na década de 1960, foi que o psicólogo norte-americano, Thomas Nefferton, começou a se deter no trabalho da hipnose, regressão, ou chamada terapia regressiva a vivências passadas. Trabalho esse extremamente respeitado, normalmente feito por profissionais, inclusive não espíritas, mas que deve ser sempre feito por profissionais ligados à psiquiatria ou à psicologia, que trabalham com a psique humana, para que não aconteça, como já tivemos inclusive a triste oportunidade de constatar, de pessoas totalmente despreparadas, numa cidade do interior do Ceará, que por ter um magnetismo exuberante, faziam hipnose e regressão tão simplesmente para revelar às pessoas que a buscavam por curiosidade quem elas foram em existências transatas. Primeiro que se nós sabemos se existe o esquecimento, conforme já deve ter sido muito aqui dito em outras exposições, é por uma finalidade precípua, pela misericórdia infinita de Deus, que faz com que nós, mesmo cientes de que não estamos na Terra pela primeira vez e pela última, que a vida não começa no berço, nem termina na sepultura, mas que todos nós deveremos viver como se esta fosse a nossa primeira experiência terrenal. Comecemos a partir do aqui e do agora, para construirmos um amanhã mais venturoso. Se quisermos saber quem fomos, não precisa ir longe. Basta que avaliemos, por exemplo, o teor dos nossos pensamentos, que são indicativos muito claros daquilo que nós somos e daquilo que nós fomos. Até porque quase sempre quando nós queremos saber quem fomos, temos aquela visão equivocada de que eu devo ter sido, já que estou no Paz e Bem, um companheiro de Francisco de Assis ou de Antônio de Pádua, um virtuoso franciscano, ou um seguidor do igualmente caridoso São Vicente de Paulo, de Luísa de Marilac, que viveram no século XVI, salpicando com as estrelas da caridade, as noites escuras daquele período de transição. Eu devo ter sido uma pessoa muito piedosa, muito bondosa, ou um soberano muito justo, um seguidor de um avatar do passado, de um grande guru. Quase sempre nós nos imaginamos assim. Mas se nós tivéssemos acesso aos escaninhos da nossa memória, se aflorasse do nosso subconsciente lembranças de quem nós fomos, e se de repente soubéssemos que em vez de termos sido o franciscano virtuoso que acompanhou Francisco de Assis, nós tivéssemos acompanhado com todo respeito, até porque eu tenho uma admiração por ele, apesar de não concordar com o que ele fez, um companheiro de Virgulino Ferreira da Silva, o lampião do seu bando, fazendo passar pelo fio da espada ou do punhal um adversário, um inimigo, talvez nós não tivéssemos, psiquicamente falando, condições de enfrentarmos na presente jornada com equilíbrio esta oportunidade que Deus nos faculta. Se soubéssemos que aquele ser com o qual convivemos na condição de pai, de mãe, de irmão, foi o nosso algoz do passado,
aquele a quem prejudicamos, ou que nos prejudicou, dificilmente nós conseguiríamos nos ajustar. Então, se nós nos esquecemos, é mercê da misericórdia infinita de Deus. E a regressão de memória traz-nos evidências contundentes a respeito da reencarnação. Mas deve ser feito, como dissemos, com critério divino. Até porque, como a pessoa volta na mente, ela retrograda no tempo, em voltando ao seu próprio passado espiritual, ela vai vivenciar aquelas experiências. E se ela é portadora de um problema cardíaco, ela pode, num momento de emoção muito forte, ter um colapso, um ataque fulminante do coração e vir a desencarnar em decorrência da irresponsabilidade de alguém. Daí os cuidados devidos e, evidentemente, com finalidades terapêuticas. Mas só para fechar essa nossa reflexão, eu gostaria de compartilhar com vocês um fato que para mim é uma evidência das mais notáveis, à luz da ciência, da reencarnação. Ainda trabalhando também com hipnose e regressão. Esse fato foi narrado na edição de março de 1958 da extinta revista O Cruzeiro. Alguns ainda devem se lembrar. Tom se lembra, Jane se lembra, Wesley se lembra. São da minha geração. Não, da Bloch não era a Manchete? Concorrente da Cruzeiro? Né? A Manchete eu acompanhei também mais recentemente. Né? Claro que isso não... como eu sou historiador, eu vejo pela leitura. Né? Os meninos podem depois dar o testemunho disso. Mas na reportagem de março de 1958, ali foi divulgada uma notícia, uma reportagem bombástica, impressionante sobre a reencarnação. Um magnetizador, ele não era terapeuta, mas tinha esse trabalho com hipnose, francês chamado François Dupuy. Ele recebeu uma jovem chamada Denise Pleffer. E a jovem se deixou experimentar. Foi submetida à hipnose e regressão. E ele fez com que aflorasse o seu subconsciente informações a respeito da sua existência anterior. E ela, numa lucidez incrível, disse ao pesquisador e à sua equipe, que gravava o seu relato, que havia vivido ali mesmo na França. Só que no início do século XIX, numa cidade próxima a Paris, distante de 40 quilômetros, e afirmara chamar-se Marie-Elise. E era uma parenta em terceiro grau do grande corso, imperador francês da época, Napoleão Bonaparte. Ela descreveu o local. Os cientistas, no momento devido, foram em loco constatar se realmente o que ela dizia era verdade, o palacete onde ela ficou ter vivido, e encontraram alguns registros. Mas, naturalmente, poderia ser fruto da imaginação, ou ela poderia ter lido em algum livro a respeito desse local. E ela foi, à solicitação do cientista, com a equipe fazer a experiência no próprio local. No local, na casa, que estava em bom estado de preservação até a década de 1950, porque, diferentemente do Brasil, os franceses, nesse aspecto, há que se louvar, eles valorizam muito o patrimônio histórico. A jovem foi levada ao palacete. Lá, ela foi submetida à hipnose e começou a descrever como se estivesse vivendo no início do século XIX, que ali ela ia observando. Os cientistas anotavam, faziam as compilações das informações necessárias, e ela, muito eufórica, dizia: ali ficava a sala de jogos onde papai costumeiramente recebia os seus amigos. Uma vez, o senhor Napoleão aqui esteve para cear conosco. Ali era a sala principal onde havia os saraus, normalmente sábados à noite. E de repente ela começou a subir uma escadaria de mármore e Carrara, e no pavimento imediato, após a escadaria, no pavimento superior, um longo corredor, ela foi seguindo, só que de repente começou a suar abundantemente. Os cientistas se aproximaram, perceberam que ela estava muito gelada, e ela começou a recuar, a deter os passos. Sem entender o porquê daquela reação, observaram que ela apontou o dedo em riste para o último quarto, e com a mãozinha trêmula, a jovem disse: ali foi o quarto onde eu morri. Não quero ir lá, não quero ir lá. E recuou. E ao voltar, como se estivesse buscando um conforto espiritual,
Ela tentou debalde, em vão, apalpar uma parede. Os cientistas também não entenderam. E ela dizia: onde está? Onde está a porta? A porta da capela, a porta da capela. Eles se entreolharam, porque olhando a parte externa daquele palacete não havia, pelo menos em 1956, quando essa experiência foi feita, nenhuma capela. A experiência ali terminou, ela voltou para Paris, mas os cientistas insistiram e ficaram inculcados com aquela revelação. Porta? Ela disse, tem uma porta ali. Voltaram novamente ao palacete, pediram autorização aos donos da casa, que consentiram diante da seriedade daquela experiência, e ele, com muito cuidado, no local por ela indicado, começaram a fazer uma perfuração, com a ajuda de um arqueólogo local. E para espanto de todos, para a perplexidade desses estudiosos, havia realmente uma porta, uma espécie de passagem secreta, que dava acesso a uma parte subterrânea, a uma antiga capela, hoje não percebida na parte externa, porque fora nas décadas que separavam o fato narrado pela jovem, coberta por areia e transformada a parte externa em um belo jardim. Depois de alguns meses de pesquisa, foram extraídos alguns objetos de culto e dentro de um velho baú de bronze encontraram um livro de páginas borulentas, amarelecidas pelo tempo, com a relação das pessoas que haviam participado do último culto, da última missa. E para estarrecimento dos estudiosos, na relação dos que assinaram, que marcaram a presença daquele encontro, estava a jovem Marie-Élise, o nome que ela dissera ter na existência anterior. Portanto, uma evidência muito clara a respeito dessa lei, que nos permite entender, fechando a nossa reflexão, pedindo mais uma vez desculpas ao nosso Jânio por termos excedido alguns minutos do tempo que nos foi proposto. Fazia um bom tempo que nós não vimos. Eu disse até o Tom, lembrando as pirraças que nós fazíamos quando criança, já que ele fez uma cirurgia no joelho, bem feito, porque isso foi o peso da saudade, né, que mutuamente nós sentimos um pelo outro, sobre o corpo dele, que acabou prejudicando aí, lesando o seu joelho, mas ele já está querendo jogar bola na outra semana, tem que ter muito cuidado em relação a isso. Mas fica essa mensagem de reflexão final para todos nós. O Espiritismo nos permite compreender com uma clareza meridiana a reencarnação, que é de fato, insistimos, essa lei de amor estatuída por Deus, que nos dá as oportunidades que nos são necessárias, para que nós possamos avançar na senda do bem, para que nós possamos trilhar pelos caminhos da fraternidade, do amor ao próximo, saindo do nosso insulamento, do nosso egoísmo, para vivermos a mensagem proposta por Jesus e os seus seguidores, para que através das veredas do amor e do bem, nós possamos gradativamente irmos anulando o nosso passado de dor, de sofrimentos, e rompermos com os grilhões, com as amarras, que nos fazem muitas vezes imantar a recordações que nos aturdem, que nos inquietam, para que assim nós possamos gradativamente, de degrau em degrau, de tempo em tempo, de intervalo em intervalo, nesta mesma jornada de uma vida única, mas que se manifesta em múltiplas etapas ou múltiplas existências, nós possamos cada vez mais encontrarmos em nós mesmos as respostas para os grandes enigmas da vida. Porque teremos o ensejo de, avançando no bem, encontrarmos Deus em nossos próprios corações, como um dia o jovem agnóstico, que procurou encontrar Deus das mais variadas formas, experimentando uma prova acerba, um momento de dor e sofrimento, recuperou-se e passou a identificar Deus de maneira muito especial. E traduziria esse seu encontro singular com o Altíssimo através do seguinte poema com o qual aqui nós nos despedimos de vocês, agradecendo a paciência, a atenção de todos e também
pedindo desculpas se em algum momento da nossa exposição nós fizemos alguma abordagem, fizemos alguma citação que possa tê-los constrangido ou ofendido. Se isso aconteceu, podem crer, não foi essa a nossa intenção. Mas o poema desse perseguidor perseverante de Deus é o seguinte: ó Deus, passei tanto tempo te procurando, não sabia onde tu estavas. Olhava para o infinito e não te via. E pensava comigo mesmo: será? Será que tu existes? Não me contentava na busca e prosseguia. Procurei-te através das religiões e dos templos. Tu não estavas lá. Através dos sacerdotes, pastores, padres, líderes espiritualistas, espíritas, também não te encontrei. Aí eu me senti só, vazio, desesperado e descrevo. Na descrença eu te ofendi. Em te ofendendo eu tropecei. Em tropeçando eu caí. Na queda eu me senti fraco. Ao me sentir fraco, desesperadamente eu procurei socorro. E com o socorro eu encontrei amigos. Com os amigos eu recebi o carinho. E com o carinho vislumbrei um mundo novo. Nesse mundo novo eu resolvi viver. E em vivendo, aquilo que eu recebia, eu doava. E curiosamente, em doando era que eu mais recebia. E ao receber, eu me senti feliz. E ao ser feliz, Senhor, concluí o ex-ateu, foi que finalmente eu enxerguei que não fora, distante, mas dentro de mim é que tu estavas. E sem procurar-te, foi que eu te encontrei. Muita paz a todos.